Você já parou para pensar que talvez a resposta para recuperar sua força, sua energia e seus músculos depois dos 60 anos esteja na sua própria cozinha? Não em prateleiras de farmácia, não em suplementos caros com nomes difíceis de pronunciar, não em protocolos complexos que exigem acompanhamento especializado toda semana, na sua cozinha, nos ingredientes que você provavelmente já tem em casa ou que vai encontrar em qualquer mercado de bairro por menos de R$ 20. Meu nome é Doutor Luiz Silva e hoje eu vou te mostrar uma receita que eu mesmo desenvolvi ao longo de anos de prática clínica, combinando ciência nutricional com o que eu observei funcionar de verdade nos meus pacientes. Uma vitamina caseira que, quando consumida de forma consistente, pode fazer mais pelo seu músculo, pela sua energia e pela sua disposição do que a maioria dos suplementos vendidos por aí. Antes de chegar na receita, eu preciso te contextualizar algo que é fundamental para entender por que ela funciona. Existe um processo que acontece no corpo humano chamado sarcopenia. É uma palavra difícil, mas o conceito é devastadoramente simples. A partir dos 35, 40 anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma progressiva e silenciosa. Se você não fizer nada para combater isso, essa perda se acelera depois dos 50, dos 60 anos. E aí começa um ciclo que destrói a qualidade de vida de muita gente sem que ela perceba o que está acontecendo. Você perde músculo, fica mais fraco, se cansa mais fácil, para de se movimentar e, por parar de se movimentar, perde ainda mais músculo. É uma espiral descendente. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas acha que isso é normal, que é só a idade chegando, que não tem o que fazer, mas tem muito o que fazer. E a alimentação estratégica é uma das ferramentas mais poderosas que a ciência conhece para reverter esse processo. O que acontece dentro do músculo de uma pessoa acima dos 60 anos é diferente do que acontece no músculo de alguém mais jovem. A sensibilidade anabólica cai, ou seja, o músculo se torna menos responsivo aos estímulos de crescimento. A síntese proteica, que é o processo pelo qual o corpo constrói novas fibras musculares, fica mais lenta. A inflamação crônica de baixo grau, que os cientistas chamam de inflammaging, começa a atuar como uma espécie de sabotador silencioso que impede a regeneração muscular adequada. E os níveis hormonais, tanto de testosterona nos homens quanto de estrogênio nas mulheres, caem de forma significativa depois dos 50 anos, tornando o ambiente interno do corpo menos favorável ao crescimento muscular. É exatamente por isso que essa vitamina caseira foi pensada. Cada ingrediente dela atua em um desses pontos de forma específica. Ela não é uma solução mágica, ela é uma solução inteligente. Então vamos à receita e depois eu te explico, ingrediente por ingrediente, o que cada um faz dentro do seu corpo. Você vai precisar de um copo de leite integral morno ou leite vegetal de sua preferência, uma banana média bem madura, uma colher de sopa cheia de pasta de amendoim integral sem adição de açúcar ou óleo hidrogenado, uma colher de chá de cúrcuma em pó, uma pitada generosa de pimenta do reino preta moída na hora, uma colher de sopa de aveia em flocos, uma colher de chá de mel puro, se precisar adoçar um pouco mais, e, se possível, uma colher de chá de gengibre fresco ralado. Bate tudo no liquidificador por uns 30 segundos até ficar homogêneo e cremoso. Consome logo em seguida, preferencialmente pela manhã ou logo depois de alguma atividade física leve. E se não for tomado manhã, o segundo melhor momento é à tarde, entre 3 e 5 horas. Agora deixa eu te contar o que está acontecendo dentro do seu corpo enquanto você toma esse copo. A banana madura é muito mais do que uma fruta doce. Ela é uma fonte rápida de carboidratos de qualidade que fornecem energia imediata para o músculo, mas o que faz dela um ingrediente estratégico aqui é a combinação de potássio e vitamina B6 que ela contém. O potássio é o mineral responsável pela contração muscular adequada. Quando você tem deficiência de potássio, os músculos funcionam de forma irregular. Você sente câimbras com mais frequência, fadiga muscular precoce e aquela sensação de fraqueza que parece não ter explicação. A vitamina B6, por sua vez, é cofator essencial para a síntese de proteínas no músculo. Ela literalmente participa do processo de montagem das fibras musculares. Sem ela, o processo é mais lento, mais ineficiente. E tem mais! A banana madura contém triptofano, que é o precursor da serotonina. E a serotonina, além de ser o neurotransmissor do bem-estar, tem um papel regulador sobre o cortisol. O cortisol em excesso é o grande inimigo do músculo. Ele é o hormônio do estresse e, quando está cronicamente elevado, ele literalmente degrada fibras musculares para usar como fonte de energia.
Reduzir o cortisol é parte fundamental de qualquer estratégia de construção muscular depois dos 50. O leite integral, ou leite vegetal enriquecido, traz duas coisas essenciais. A primeira é o cálcio, que todo mundo associa apenas aos ossos, mas que tem papel direto na contração muscular. Sem cálcio suficiente, o músculo não consegue se contrair de forma eficiente. A segunda é a proteína do soro do leite, o famoso whey, que no leite integral está presente de forma natural, sem processamento industrial. A proteína do leite tem um perfil de aminoácidos excelente para a síntese muscular, com alta concentração de leucina, que é o aminoácido que funciona como chave de ignição do processo de construção muscular. A leucina é o sinal que diz ao corpo que chegou proteína suficiente para justificar o investimento energético de construir novas fibras. A pasta de amendoim integral é onde está a gordura boa que essa vitamina precisa para funcionar corretamente. As gorduras monoinsaturadas do amendoim são essenciais para a absorção de vitaminas lipossolúveis, para a produção hormonal e para a saúde cardiovascular. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. O amendoim é uma das melhores fontes vegetais de arginina, um aminoácido que estimula a produção de óxido nítrico no organismo. O óxido nítrico dilata os vasos sanguíneos e melhora o fluxo de sangue para os músculos. Isso significa que os nutrientes chegam mais rápido e em maior quantidade às fibras musculares, potencializando o efeito de todo o resto da receita. É como melhorar a estrada para que os caminhões de suprimentos cheguem mais rápido ao destino. A pasta de amendoim também é rica em magnésio, e aqui eu preciso parar e te dar atenção devida a esse mineral que é absolutamente subestimado pela população em geral. O magnésio participa de mais de 300 reações enzimáticas no corpo humano. 300! E entre elas estão a síntese de proteínas musculares, a produção de energia celular, a regulação do açúcar no sangue e a qualidade do sono. Sim, o magnésio influencia diretamente a profundidade do sono, e o sono é quando o músculo cresce. É durante o sono profundo que o hormônio do crescimento é liberado em maior quantidade, é durante o sono que as fibras musculares danificadas pelo exercício se reconstroem. Se você dorme mal, mesmo que faça tudo certo durante o dia, o músculo não cresce no ritmo que poderia. E a deficiência de magnésio é uma das causas mais comuns de sono superficial em pessoas acima dos 50 anos. A aveia em flocos adiciona fibra solúvel, em especial o beta-glucano, que tem um papel importantíssimo na regulação do açúcar no sangue. Picos de glicose seguidos de quedas bruscas criam um ambiente hormonal desfavorável ao crescimento muscular. Quando o açúcar sobe muito rápido, o pâncreas libera insulina em excesso e depois vem a queda de energia, o desânimo, a vontade de comer besteira. O beta-glucano da aveia suaviza essa curva glicêmica. Ele faz o açúcar subir de forma mais lenta e gradual, mantendo a energia estável por mais tempo e criando um ambiente hormonal muito mais favorável para o músculo crescer e se regenerar. Além disso, a aveia é uma fonte de carboidrato complexo que fornece energia de longa duração para que o músculo consiga treinar com qualidade, para que o corpo consiga realizar as atividades diárias sem recorrer ao catabolismo, ou seja, sem consumir o próprio músculo como combustível. Ele precisa de carboidrato de qualidade disponível. A aveia faz exatamente isso. Agora chegamos nos dois ingredientes que mais surpreendem as pessoas quando eu conto que estão nessa receita: a cúrcuma e a pimenta do reino. Parecem temperos de comida salgada, eu sei, mas juntos eles formam uma das combinações anti-inflamatórias mais poderosas que a natureza oferece. A cúrcuma contém curcumina, um composto bioativo com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes documentadas em centenas de estudos científicos. A inflamação crônica de baixo grau que eu mencionei antes, aquela que sabota a regeneração muscular em pessoas mais velhas, é diretamente combatida pela curcumina. Ela inibe as vias inflamatórias do corpo de forma similar a alguns medicamentos anti-inflamatórios, mas sem os efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar no estômago, nos rins e no sistema cardiovascular. Além disso, a curcumina tem propriedades que protegem as células musculares do estresse oxidativo causado pelo exercício, acelerando o processo de recuperação muscular pós-treino. Mas existe um problema sério com a curcumina: ela tem baixíssima biodisponibilidade quando consumida sozinha. Ou seja, o corpo absorve uma quantidade muito pequena dela. É aí que entra a pimenta do reino. A piperina, composto ativo da pimenta do reino, aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Isso não é exagero, é dado científico publicado em periódicos médicos respeitados. 2000%. Então, quando você mistura a curcuma com a pimenta do reino nessa vitamina, você não está fazendo uma combinação estranha.
você está ativando um mecanismo de absorção que transforma um ingrediente comum em algo extraordinariamente poderoso. O gengibre fresco completa a equação anti-inflamatória. Os gingeróis e shogaóis presentes no gengibre têm ação comprovada na redução da dor muscular de início tardio, aquela dor que aparece no dia seguinte ao exercício. Mas além disso, o gengibre melhora a circulação periférica, ou seja, o fluxo de sangue para os músculos, e tem propriedades que melhoram a motilidade gastrointestinal, o que significa que os nutrientes de toda essa vitamina são absorvidos de forma mais eficiente pelo intestino. O mel puro, se você optar por incluir, não está ali apenas para adoçar. O mel cru é rico em enzimas digestivas, antioxidantes e compostos antimicrobianos que fortalecem a microbiota intestinal. E a saúde do intestino, algo que a ciência vem descobrindo com cada vez mais profundidade, está diretamente ligada à síntese proteica muscular. Um intestino saudável absorve aminoácidos com muito mais eficiência. Um intestino inflamado, com desbiose, desperdiça parte dos nutrientes que você consome. Quando você cuida do intestino, você potencializa o efeito de cada alimento que coloca na boca. Eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Essa vitamina, por mais poderosa que seja a combinação de ingredientes, não vai funcionar no vácuo. Ela é parte de uma estratégia, ela potencializa o que você já está fazendo de certo. Se você está se exercitando, ela vai ampliar os resultados. Se você está dormindo bem, ela vai trabalhar melhor durante o sono. Se você está gerenciando o estresse, ela vai encontrar um ambiente interno mais favorável para agir. O exercício resistido é o sócio inseparável dessa vitamina. Quando você oferece resistência ao músculo, seja com pesos, com faixas elásticas, com o próprio peso do corpo, seja subindo escadas de forma intencional ou fazendo agachamentos apoiados, você cria microlesões nas fibras musculares. Essas microlesões ativam células satélites que ficam ao redor das fibras, esperando ser convocadas. Essas células se multiplicam, se fundem às fibras existentes e as tornam mais grossas e mais fortes. Esse é o mecanismo do crescimento muscular. E todos os ingredientes dessa vitamina existem para tornar esse processo mais eficiente, mais rápido e mais sustentável. Eu me lembro de uma paciente, uma mulher de 62 anos, que chegou ao meu consultório cansada de se sentir cansada. Ela dizia que tinha perdido a força nas pernas, que sentia dificuldade para se levantar da cadeira sem usar os braços para se apoiar, que se sentia mais velha por dentro do que acreditava que deveria se sentir. Ela tinha tentado suplementos, tinha tomado whey protein por um período, mas abandonou porque não sentia diferença relevante e o custo era alto. Ela chegou desacreditada. Eu propus algo simples: essa vitamina caseira todas as manhãs. Caminhadas de 30 minutos 5 vezes por semana, com alguns exercícios de resistência leves inseridos no final. E paciência, porque o corpo não transforma em uma semana o que levou anos para chegar no estado em que está. Depois de 60 dias, ela voltou ao consultório com uma postura diferente. Literalmente. Ela entrou de forma mais ereta, mais firme. Me disse que estava se levantando da cadeira sem precisar dos braços, que a caminhada que antes a deixava sem fôlego estava ficando fácil demais, e que ela mesma tinha começado a aumentar o ritmo, que estava dormindo melhor, que acordava com mais disposição, que a família estava comentando que ela parecia mais jovem. Isso não foi milagre, foi a soma de pequenas decisões consistentes, potencializadas por ingredientes que trabalham juntos de forma inteligente dentro do corpo. E é isso que eu quero para você. Não uma transformação da noite para o dia. Uma transformação real, sustentável, que vem da consistência e da inteligência aplicada ao cuidado com o próprio corpo. Você não precisa de suplementos caros para isso. Você não precisa de um armário cheio de potes e cápsulas. Você precisa de um liquidificador, de ingredientes acessíveis e da decisão de se cuidar todos os dias. Começa amanhã de manhã. Pega a banana, o amendoim, a aveia, a cúrcuma, a pimenta e o leite. Bate, toma. E vai percebendo ao longo das semanas o que acontece com a sua energia, com a sua força, com a sua disposição. O corpo fala. Você só precisa aprender a ouvi-lo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou te mostrar outros hábitos simples e poderosos que podem transformar completamente a sua saúde depois dos 50, com a mesma honestidade e profundidade que você encontrou aqui. Clique no card e confira. Porque cuidar do corpo com sabedoria não é luxo, é o melhor investimento que você pode fazer pela sua própria vida.